Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Seja bem-vindo à nossa rotina com Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua presença, obrigada pelo privilégio e a honra de ler a tua palavra e conversar sobre ela com os meus irmãos. Obrigada, Deus, porque o Teu Santo Espírito está presente aqui neste momento. Espírito Santo de Deus, agradeço a Sua presença neste momento, porque é fundamental que o Senhor complete tudo aquilo que eu não consegui falar. Porque o Senhor sabe exatamente o que os meus irmãos precisam ouvir nessa manhã. Porque a Tua palavra, ela é direta, ela é assertiva à necessidade dos meus irmãos. Essa live é sua, minha vida é sua. Me ajude neste momento a ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Zildete maravilhosa. Ô, mulher que me inspira. Clava Beth, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. Aninha, que bom te ver por aqui. Osvaldo, sempre o primeiro a chegar, né, Osvaldo? Muito obrigada pela presença. Gente, vocês são incríveis, é muito bom ter vocês aqui. Gilson, Marina, obrigada pela presença de vocês. Vocês fazem isso aqui acontecer todos os dias, me dão um suporte emocional muito grande. É muito bom ver vocês aqui, saber que vocês voltam aqui todos os dias para me ouvir, me suportam aí com tanto carinho. Obrigada, que Deus compense a vida de vocês, porque vocês acabam me ajudando a cumprir o meu ministério, estando aqui comigo todos os dias. Luciel, meu amigo, que hora que vai sair nossa live, hein? Para quem não sabe, o Luciel é um amigo querido, que toca brilhantemente, é um maestro, na verdade, porque toca também violão, piano, e entende muito de música. A gente gosta muito de adorar juntos, e aguarde aí que vai sair uma live à noite, a gente vai marcar à noite. E aí eu convido vocês para participar. Qualquer dia desses aí vai dar certo, né, Luciel? Claudinei, obrigada pela presença, minha querida. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. Bom, gente, semana que vem, ó, gente, vocês estão vendo? O Luciel tá prometendo a nossa live de cantoria vai ser semana que vem. Então aí, aguardem que eu vou falar o dia para vocês e a hora. E já aí, vai pensando aí em músicas que você gostaria que a gente cantasse. Se a gente souber, a gente vai cantar, tá bom? Gente, tô apaixonada. Pode... Tá vendo, Luciel? É com você, viu? Aqui, ó, eu tô falando que vai cobrar. E vai cobrar de você, porque eu já falei... Aqui já deu o sinal verde pra nossa live. É com você. Esse maestro, gente, ele é muito requisitado. Você acredita? A gente ia fazer essa semana, mas, né? Todo mundo quer essa pessoa. Mas vai dar certo. No tempo de Deus é o melhor tempo, né? Gente, hoje eu venho conversar sobre Lia. Eu sei que Lia é uma mulher, é a história de uma mulher forte, mas eu tenho certeza que os sentimentos que Lia teve em algum momento da nossa vida, todos nós, sendo você homem, sendo você mulher, você já passou pelos alguns perrengues que Lia passou. E Lia, se você for ver, a história começa em Gênesis 29, inclusive eu sugiro essa leitura para vocês, Gênesis 29. Gente, eu não sei se alguma vez na sua vida você já se sentiu deixado de lado, você já se sentiu desprezado. Eu não sei se você já se sentiu enganado, traído, preterido. Eu não sei. Mas assim, eu não sei dizer porque assim, eu não conheço sua vida a fundo, mas eu posso dizer sobre mim, né? Desde criança eu experimento esse sentimento de rejeição em alguns lugares, por algumas pessoas. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, e adulto também eu passei por isso, e ainda passo por em alguns momentos na minha vida, mas hoje eu tenho já uma maturidade em Deus para estar hipermeabilizado com isso,
Porque o pessoal fala, Fernanda, você é meio esquisita, você é meio diferente. Eu não sei se esse meio esquisito, meio diferente é um elogio ou se não é, mas hoje em dia isso não me afeta tanto mais, graças a Deus, não me afeta. Mas Lia, ela foi desprezada, ela não foi escolhida, né? E se você for ver, ela era a filha mais velha. Quantas oportunidades de casamento Lia perdeu? Quantas vezes Lia... eu tenho certeza que Labão tentou casar Lia outras vezes, né? Porque se não tivesse essa questão, ele não teria enganado Jacó para que ele se casasse com Lia. Então Lia já tinha um constrangimento, digamos, na sociedade. A vida dela já tinha sido exposta por ser feia. Era aquele estigma que ela carregava, né? Ela carregava aquela dor de não ser bonita, aquela dor de não ser escolhida. Quantas meninas da idade dela já estavam casadas, já tinham filhos, e ela, por não ter uma aparência agradável aos olhos, na verdade é o seguinte, gente. O que a Bíblia relata sobre Lia é que ela tinha os olhos meigos, mas ela tinha os olhos... de acordo com o padrão de beleza da época, ela tinha os olhos tortos, vesgo, eu não sei dizer na real que tinha, mas Lia ela era desprezada, ela era rejeitada. E o pai dela não tinha nenhum respeito por ela, se você for ver, né? Como colocar ela na cama de um homem que está sendo enganado? Que ela poderia ter sido violentada, machucada, ele poderia ter batido nela. Só que nós sabemos que não foi essa a reação de Jacó, violenta dessa forma física. Nós sabemos que as palavras de Jacó foram duras. As palavras de Jacó foram pesadas, porque ele se sentiu enganado. Se você não conhece a história de Lia, eu sugiro que você leia Gênesis 29, você vai ficar sabendo a história toda. E aí, ela foi colocada ali, naquele casamento, para enganar Jacó. Eu acredito que ela não teve escolha. Ainda mais que ela era mulher, ela não teve escolha. O pai dela obrigou ela naquela situação. E Lia obedeceu e sentiu todo aquele desprezo. Eu estava falando que Jacó não a agrediu fisicamente, porque certamente Jacó foi criado pela mãe. Você sabe a história de Jacó. Ele sabia como tratar uma mulher. E ele deve ter tratado Lia achando que era Raquel, mas deve ter tratado muito bem. Porque Lia se apaixonou por Jacó. Lia se encantou por Jacó. E aquela virada de dia, quando Jacó acorda, que fala aquele monte de coisa para ela de rejeição, na verdade era só mais um que a desprezava. Então Lia estava acostumada já com o desprezo das pessoas, com as humilhações. Lia tinha sido humilhada. Você acha que Lia foi humilhada somente por Jacó? Né? Lia já tinha sido humilhada desde a infância. Imagina você crescer ao lado de uma irmã que é maravilhosa, que é linda, que todo mundo elogia. O tempo inteiro comparando. Né? Claro que comigo não foi algo tão pesado quanto fizeram com Lia. Mas eu me lembro quando eu era criança, gente, uma tristeza. Se vocês virem a minha foto da infância, vocês têm um pouquinho de dó de mim, porque o negócio era difícil. E a minha irmã sempre foi muito bonita. Sempre foi muito bonita. E eu sempre falo, os adultos têm que tomar cuidado com o que falam perto das crianças. Porque às vezes você acha que você está falando em código e a criança não está entendendo. Gente, como 2 e 2 são 4. Eu acho que eu tinha uns 3 anos para 4 anos de idade. Eu lembro exatamente como a minha tia falou e eu sei exatamente, eu entendi o que ela estava falando. Ela estava conversando com a minha mãe, eu tenho uma tia que estava conversando com a minha mãe, né? E eu brincando assim. Você não sabe, você que está chegando não conhece minha história, a minha mãe que eu estou dizendo é minha mãe de criação, minha tia que me pegou para criar, que minha mãe biológica faleceu, eu tinha 2 anos. E cada filho, nós éramos em 5, cada um cresceu num lugar diferente. A gente foi espalhado. E essa tia minha maravilhosa me pegou para criar e eu chamava ela de mãe. E minha tia, olhando a gente brincar assim, falava assim, mas a Zeig, que era minha irmã já é falecida.
E aí eu olhava assim e falava assim, eu brincando. E ela, minha tia e minha mãe falando em códigos, achando que eu não estava entendendo. Olha só, gente, cuidado. Não fale em código perto dos seus filhos, porque eles entendem sim. E aí minha tia olhou pra mim e falou assim, a Zeiga é tão bonita, né? A Zeiga é linda demais. É a minha irmã mais velha. E aí olhou pra mim e falou assim, ih, tia Lessie. Lessie era o nome da minha mãe. Será que essa aí vai subir no puleiro? E lá em Goiás, isso aí será que vai dar certo? Será que vai ficar bonito quando crescer? Porque o negócio estava difícil. Eu cresci assim, sendo comparada com a minha irmã sempre muito bonita, maravilhosa, com a voz incrível, sempre era uma cantora, tinha uma voz forte, ela cantava música sertaneja. Então assim, ela fez bastante sucesso, assim, no lugar que a gente vivia e tudo, que ela cantava bastante, tinha uma voz linda. E aí tinha essa comparação, gente. A sua irmã é muito mais bonita que você. Então eu meio que entendo Lia um pouco. Bom, só que a questão da Lia foi muito, muito difícil, porque o marido dela, ela se tornou a mulher legítima, a esposa legítima. É a primeira esposa de Jacó. O marido dela a desprezava. Raquel a desprezava. As pessoas desprezavam Lia por causa da aparência dela. E outra, depois achou que porque ela era desprezada outra vez, porque achou que ela não deveria ter assumido o lugar da irmã. Mas eu acredito que ela não teve escolha. Foi uma ordem do pai dela e ela obedeceu e pronto. Só que Deus viu que Lia era desprezada. Eu acho tão lindo isso. Porque Gênesis 29:31 fala assim: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Deus não tem o que fazer com as escolhas das pessoas. É algo que Ele deu a liberdade. Então, Deus não tem como evitar que você seja rejeitado, entende? Deus não tem como evitar que você seja traído, entende? Deus não tem como evitar que você seja preterido, seja humilhado, porque isso é uma escolha das pessoas. Mas aqui eu achei lindo que Deus viu que Lia era desprezada. Vendo que Lia era desprezada, falou, você vai gerar vida na sua dor. A sua dor não é para matar você, não é para sepultar seus sonhos, não é a sua dor. Deus tem misericórdia de você e vai gerar vida através da sua dor, você entende? E foi o que aconteceu com Lia. Deus teve misericórdia de Lia, porque naquela época a mulher que ela tinha filhos, ela era exaltada, ela era aplaudida, entende? Ela era reconhecida, ela era respeitada. Então, pela primeira vez na vida de Lia, ela foi respeitada como mulher. Ela foi vista como uma mulher importante, como uma mulher interessante. Então não tem como Deus evitar o que vai acontecer com você no seu caminho, mas Ele vai te dando estratégias. Ele vai enchendo você de força e vai gerar vida da sua dor, da sua maior dor. Deus vai gerar vida para você e para as pessoas. Só que não para por aí. Porque Lia se apaixonou, se encantou e amava Jacó. E ela esperava ser amada por Jacó. Mas Jacó, ele sempre deixava claro que ele amava mais Raquel. E o que eu acho engraçado é que quando vai destacar Raquel, sempre fala de Raquel por causa da beleza dela. E a Bíblia diz que lá em Provérbios 31:30 fala, enganosa é a beleza, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Lia, ela temia ao Senhor. E ela, ao amar Jacó, ela começou a amar o Deus de Jacó. Tudo que Jacó tinha, tudo que Jacó acreditava e cria, Lia absorveu aquilo para ela, o tanto que ela amava Jacó. Já Raquel não. Raquel, ela não amava Jacó como Lia amava. Se você for ver quando eles saíram fugidos da casa de Labão, Raquel acatou os ídolos.
todos os ídolos e escondeu. Porque Raquel por mais que ela amasse Jacó, ela não conhecia o Deus de Jacó. Ela não amava o Deus de Jacó. Ela não respeitava a fé de Jacó. E ela não confiava no Deus de Jacó. Ela confiava nos deuses que ela tinha, nos ídolos que ela tinha. Lia não saiu catando ídolos e coisas para poder... Não, ela cria e ela se entregou ao Deus de Jacó. Né? E aí você vê Lia, a história de Lia é muito bonita, porque ela nos ensina a algumas coisas, a não ter expectativa nas situações e nem nas pessoas. Lia, ela, se você for ver, o primeiro filho que ela teve chamava-se Rúben. Esse foi o primeiro filho de Lia. Que alegria, que alegria. Enfim, a sociedade respeitando ela, não só pela aparência, né? Não só olhando a aparência, mas olhando que ela poderia gerar vida, que ela poderia trazer uma contribuição para o clã, trazendo um homem, um varão, mais um soldado para aquele povo. E aí o nome que ela deu foi Rúben. E sabe o que significa Rúben? Lá em Gênesis 29:32 diz: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Olha só, a primeira coisa que ela diz foi Deus. Ela já reconhece a grandeza de Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus que me deu esse filho. Então, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora amará o meu marido. Ela reconhecia a grandeza de Deus, mas ainda esperava de Jacó um reconhecimento, um amor, uma entrega de Jacó. E aí, isso não aconteceu. Jacó continuou preferindo Raquel e expondo ali toda a sua admiração por Raquel. E aí ela teve um outro filho chamado Simeão. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. E deu o nome dele de Simeão. Ela disse: agora o meu marido vai ficar comigo. Agora o meu marido vai me amar. Gênesis 29:33 e 29:34 diz assim: Lia ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse... Dessa vez, eu acho que ela estava assim... Ela estava já desanimada. Porque essa vez que ela teve o filho Levi, ela não disse assim, o Senhor viu minha aflição, o Senhor viu que eu estava triste. Não, quando ela viu Levi, ela já falou assim, agora meu marido... Ela pensava só em Jacó. Ela falou assim, agora, desta vez, meu marido se unirá a mim. Porque eu já dei para ele 3 filhos, não é possível. O nome dele será Levi. Dessa vez, meu marido vai olhar para mim. E mais uma vez, Lia foi decepcionada na sua expectativa. E aí ela, lá em 29:35 fala, mais uma vez, ela teve um 4º filho, né? Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E então disse, o nome desse filho ela colocou Judá. E ela disse, desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Aí fala que teve outros filhos, mas era filho das servas dela. Que aí ela ficou competindo com a Raquel, qual serva dava mais filho. Que o filho da serva se tornava filho dela, né? Mas eu quero dizer para você que em Rúben, ela tinha expectativa em Jacó, esperava de Jacó alguma coisa. Simeão, ela esperava de Jacó. Levi foi o desespero. Aí ela nem lembrou de agradecer a Deus, que Deus tinha visto o sofrimento dela. Ela falou, não, agora, dessa vez, não é possível. E aí, a expectativa dela foi frustrada. E quando ela teve Judá, ela falou, dessa vez, eu vou louvar ao Senhor, porque Ele me deu Judá. E aí, se você for ver a genealogia de Jesus, vai lá em Mateus 1. De todos os filhos de Jacó, quem faz parte da árvore genealógica de Jesus é Judá. Judá, filho de Lia. Lia era tataravó de Davi. Porque de Judá veio Boaz. De Judá veio Boaz, né? E Raabe era mãe de Boaz, tá? Vai ver a história de Raabe, é linda. E aí, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi.
E Davi fazia parte da árvore genealógica de José, que foi o pai de Jesus. Aqui está dizendo... Cadê aqui o versículo? Cadê? Tem um versículo que lá em Mateus que fala que quando José ele foi registrar, fazer aquele cerceamento lá para poder registrar, lá fala que ele foi porque ele fazia parte da casa de Davi. Eu perdi aqui o versículo, eu anotei, mas não estou sabendo aqui. Mas fala que José, quando foi participar do cerceamento, que ele foi registrar a família dele, ele foi registrar onde estava registrado os filhos de Davi, porque José fazia parte da árvore genealógica de Davi, era da casa de Davi. Depois, se eu achar, eu vou colocar na legenda esse texto, tá bom? Mas o que eu quero dizer para você? De alguém rejeitado, do ventre de alguém rejeitado, Deus gerou a vida do Salvador, que também foi rejeitado. Jesus, ele veio para os seus e os seus os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado, foi humilhado. Jesus sabe o que é ser desprezado. E na história dele, houve uma mulher que Deus olhou para ela, viu que ela estava sendo desprezada e gerou vida. E a vida que veio dessa mulher veio trazer o nosso Salvador, Jesus, o Cristo de Nazaré. Isso não é lindo, gente? É lindo demais. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer para você que se você foi rejeitado, se você foi traído, se você foi preterido, que se você não foi escolhido, você é escolhido por Deus. Você é escolhido de Deus, você é amado de Deus. E o texto que Deus manda dizer para você hoje é Salmo 37, de 1 a 7, que diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Você tem se alimentado da verdade? Porque esse lugar de rejeição, esse lugar de desprezo, faz a gente se alimentar de mentiras. Porque a gente abraça o nosso entendimento, a gente fica preso só no que a gente entende. Se Lia ficasse ali presa só no que ela entendia, ela não ia enxergar que Deus era tudo o que ela precisava. Lia não tinha um pai de verdade. Lia não tinha um marido de verdade. E quando ela teve Judá, ela falou assim: dessa vez eu vou adorar a Deus, porque eu sei que Ele é o meu pai, eu sei que Ele é o meu marido, eu sei que Deus é tudo o que eu preciso. Do que você está precisando na sua vida, você precisa se alimentar da verdade. E alimentar da verdade é mergulhar na palavra de Deus e descobrir quem é realmente você. Lia, ela não sabia, mas já pensou se Lia soubesse que do ventre dela ia sair alguém da geração, da linhagem dela, dos genes dela, da genética dela, ia vir o Salvador do mundo. Então, de desprezada, Lia se tornou uma mulher incrível na nossa história, fundamental na história da nossa salvação. Confie no Senhor, né? E faz o bem, alimenta-te da verdade. Agrada-se do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Deus fará como brilhar a sua justiça como a luz do meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. Salmo 37, pode ler todo lá, que vai ser cura para a sua vida, cura para a sua alma. Para fechar essa live, Isaías 60, 22, pegue essa verdade para você. O pequeno virá a ser 1000, o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade, do temor ao Senhor, são riqueza, honra e vida. Deus quer derramar riqueza, honra e vida na sua vida. Então, faça como Lia. Não espere das pessoas ou das situações, porque as pessoas, elas mudam de ideia o tempo todo.
O tempo todo as pessoas estão mudando de ideia. E a situação, você não tem como controlar a situação. Mas você tem como controlar as suas reações. Isso, a reação de Lia, quando teve Judá, foi reconhecer que tudo que ela precisava estava em Deus. Jacó não podia suprir a sede da alma dela. Ninguém poderia preencher o que ela precisava. Ela precisava do Deus de Jacó, não de Jacó. Se você for ver, Lia viveu mais anos do que Raquel, porque Raquel, por ter levado esses ídolos, recebeu uma sentença de morte do próprio Jacó. Que Jacó falou, quem trouxe esses ídolos para cá vai ser morto. E Raquel estava sentada escondendo os ídolos embaixo dela. Lia teve uma vida mais longa. Lia teve uma vida mais cheia de fé. Porque ela entendeu quem era o Deus de Jacó. Ele era o pai dela e ele era o marido dela. Sabe, Deus quer hoje preencher toda a sede da sua alma. O que falta para você? Qual é a parte da sua vida que você tem sido ferido, que tem sido machucado? Assim como Deus viu que Lia era desprezada e abriu o ventre dela e a tornou mãe de profetas, mãe de geração de sacerdote, mãe de vida. Um dia, a vida que ela gerou o nosso Salvador naquela linhagem. Então eu quero trazer isso para você hoje. Lia, ela parou de gerar filhos, porque depois que ela teve Judá, ela não precisava mais de filhos para agradar Jacó, você entende? Ela não precisava mais disso, porque ela já tinha sido suprida pelo acolhimento, pelo aconchego do pai, da alma dela, do Criador dela. Deus trouxe à existência alegria na vida de Lia. Deus trouxe à existência a paz na vida de Lia, que excede todo o entendimento. Ninguém entende a alegria que você tem. Ninguém entende a paz que você tem, porque ela não é gerada por pessoas. Ela não é gerada porque está tudo bem na sua vida. Ela é gerada pelo Criador do céu e da terra, que não depende de pessoas ou situações para trazer à existência tudo que a sua alma precisa hoje. Tudo que a sua alma precisa agora. Eu não sei, eu não te conheço, não sei do que você precisa. Mas aqui a palavra de Deus fala, vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada. Então as pessoas podem não saber porque você não sai por aí contando as suas dores. Mas vendo, pois, que o Senhor está vendo, os olhos dele estão atentos a você. Isaías 59:1 diz, acho que é isso, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus vai gerar vida nessa sua dor. Porque o que o inimigo das nossas almas quer? Quer enterrar você vivo. Quer que você tenha uma vida medíocre, uma vida abafada, uma vida angustiada, embaixo de pânico, embaixo de uma vida improdutiva, uma vida infértil, uma vida morta, onde os sonhos, todos os sonhos, não tem nenhuma possibilidade de crescer. Deus viu o que te fizeram. E Ele hoje te chama para gerar vida na sua dor. Deus vai trazer vida, vai gerar frutos. E vai trazer para você a existência sonhos que você nem imaginava que estava aí dentro de você. E você vai viver a vida plena que Jesus tem aqui na terra. Porque Jesus não tem... às vezes fala assim, vem para Jesus que os seus problemas vão ser resolvidos. Não, seus problemas não vão ser resolvidos. Não, às vezes até eles vão aumentar. Mas a sua alegria, a sua paz não vai depender disso. Porque você sabe que Jesus, ele passou por aqui, teve aflições e venceu. Você está passando por aqui, você vai ter aflições e vai vencer. Não porque você é forte ou porque você é super, mas porque o nosso Jesus, o Cristo de Nazaré, só o nome dele já é poderoso o suficiente para fazer os milagres que você precisa na sua vida, porque o nome de Jesus
é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, coloca a vida dos meus irmãos diante de Ti. O Senhor está vendo, né, Pai? O Senhor está vendo neste momento, né, Paizinho? O que os meus irmãos precisam. O Senhor sabe qual deles foi desprezado. O Senhor sabe qual deles foi humilhado publicamente. O Senhor vai fazer dessa situação, vai transformar essa situação e vai gerar vida na vida dos meus irmãos. Porque o Senhor é o Deus que nos vê. E o Senhor vai gerar vida na vida dos meus irmãos. Vai ressuscitar sonhos. Vai trazer à existência projetos. E vai mostrar para eles que agora que eles vão começar a viver, através dessa dor que eles estão passando, eles vão ser reconstruídos e ser reformados pelo Teu Santo Espírito. E agora, na autoridade que o Teu Santo Espírito me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Cura sobre suas dores, de corpo e alma. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa live, curte, comente e compartilhe. Vai ficar gravado. E aí você pode fazer parte desse ministério, curtindo, comentando e compartilhando. Tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30 na nossa devocional, na nossa rotina com Deus. Tchau, tchau.